Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Quero convidar você a se sentar. Quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. Eu quero te convidar também a pedir para Deus: Senhor, fale comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Essa campanha que ganha o título de A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. Que na luz do Senhor, na luz da palavra pregada, na luz da palavra proclamada, ela possa dissipar as trevas do nosso coração e nos fazer seguir além. Ir além, seguir nos caminhos de Jesus, seguir nos caminhos do Senhor, seguir nos passos daquele que é o nosso Mestre. Eu sonhar em Ti, deixa Deus sonhar em Ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em Ti. Deixa Deus sonhar em Ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Oh, 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 verás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. O Evangelho de hoje
Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, do versículo 32 ao versículo 38. Quando Jesus passou no meio de Jerusalém pregando a sua palavra, depois que ele foi batizado por João Batista, ele inicia a sua vida pública. E a missão de Jesus aqui na nossa terra, ele veio fazer e operar grandes milagres. Fala para o teu irmão do lado: Jesus quer fazer milagre na tua vida hoje. Fala para ele: Jesus quer te amar hoje. Fala para ele: Jesus te chama a ir além. A unção de Jesus, o amor de Deus, o que Cristo queria fazer conosco, o que Jesus fez com aquele povo que estavam perecendo nas suas escravidões. O desejo de Deus era com que aquele povo fosse liberto, era com que aquele povo fosse amado, era com que aquele povo tornasse a viver, voltasse a sonhar. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus. Ele não nos cria para que nós possamos viver numa infelicidade. É claro, a felicidade plena nós só teremos no reino dos céus. Aqui na terra nós iremos pelejar? Sim, nós vamos pelejar. Nós passaremos por sofrimentos? Sim, nós passaremos por muitos sofrimentos. Mas nós temos alguém que caminha conosco. E Jesus, na sua pregação, na pregação da Boa Nova, na pregação do Evangelho, Ele queria levar a conversões aos corações, Ele queria levar cura aos corações doloridos, Ele queria fazer com que aqueles que eram surdos passassem a ouvir. E porque Ele fazia isso, as pessoas começaram a segui-lo. Mas por que as multidões seguiam a Jesus? Porque Jesus ele arrastava multidões. Jesus ele arrastava multidões simplesmente porque ele era de verdade. Jesus ele tinha coerência em sua vida. Aquilo que ele falava com os discípulos, aquilo que ele orava com o Pai a sós, nos montes muitas vezes, ele fazia em público. E esse é o poder do Messias, esse é o poder de Jesus, é esse poder atrativo, é esse poder que nos convida. Quando nós estamos perto de alguém que fala de Deus, a pessoa que você sente que ela tem alguma coisa diferente, você quer ficar perto dela. E aquelas pessoas com Jesus, elas também estavam com sede de alguém que pudesse lhes falar a verdade, de alguém que pudesse falar palavras que podiam preencher o coração. Nós também temos essa sede, e por isso nós somos em muitos aqui, porque nós somos atraídos por Jesus, nós somos atraídos pelo amor dele. Ele tem o poder atrativo. Fala para o teu irmão do lado: irmão, você foi atraído por Jesus. Fala para ele: você foi atraído pelo amor de Jesus. Agora fala para ele: ele te ama profundamente. E Jesus, ele amou aquele povo profundamente. Por isso, quando ele passava, ele não somente passava pregando, mas ele passava curando, libertando e trazendo vida a todos aqueles que estavam mortos. Eu não sei qual é a realidade da tua vida, eu não sei qual é a condição que você chegou aqui, mas eu sei que alguma coisa te atraiu, alguma coisa te trouxe para essa igreja hoje. E porque houve algo que te atraiu, Deus ele vai se utilizar dessa atração para tocar no teu coração nessa noite, para realizar uma grande obra na tua vida nessa noite. E o evangelho de hoje ele é muito propício, porque a palavra diz, São Mateus diz, que Jesus passou expulsando demônios. E aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que eram seus adversários,
Eles começaram a criticar Jesus e a espalhar mentiras. É pelo poder de Satanás que ele expulsa Satanás. Mas pode Satanás expulsar Satanás de si mesmo? Isso não é possível. E Jesus, ele conhecia os corações. Então ele começa todo um discurso para dizer que ele amava aquele povo. No versículo 36, o Senhor diz: foi uma multidão até ele segui-lo. Uma multidão o seguiu. Em determinado momento, não sei o período que lá eles ficaram com Jesus, não sei o tempo que o Senhor demorou pregando, que o Senhor demorou fazendo milagres, que o Senhor demorou pregando a sua palavra, mas o que o versículo 36 diz é muito profundo, porque ele diz que Jesus, ele olhou para aquele povo. Jesus, ele olhou para aquela multidão que estava o seguindo. Jesus tem olhado para mim, tem olhado para você também nessa noite. Jesus não desvia o olhar. Ele não é como nós muitas vezes, quando nós vemos o irmão precisando de ajuda, que nós desviamos o nosso olhar, nós nos fingimos de cegos, porque nós nos fechamos no nosso próprio egoísmo. Ele não é alguém assim. Ele não é homem como nós somos homens. Mas a palavra diz que ele olhou para aquela multidão. Ele olhou para cada um de nós. Ele olhou para você. E continua o evangelista. Ele teve compaixão. Ele se compadeceu. E a palavra diz que ele se encheu de compaixão, ele se encheu de dor por aquele povo que estava cansado, aquele povo que estava aflito, aquele povo que estava angustiado, aquele povo que estava passando por sofrimento. O Senhor olhou para a vida deles como o Senhor olha para nós nessa noite também. E ele se compadece de nós. Compadecer-se é ele sofrer conosco, é ele sentir as nossas dores. Ele pega a tua dor, ele pega o teu sentimento e ele sofre contigo. Ele não nos deixa sofrendo sozinho, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Mas acontece que muitas vezes nós temos o nosso coração endurecido. O nosso coração muitas vezes ele é de pedra, e ele não consegue enxergar que Deus tem falado conosco, que Deus fala conosco a todo momento. E porque o nosso coração é de pedra, muitas vezes nós duvidamos de que Deus está conosco. Aparece uma situação de dificuldade, e o que é que eu faço? Onde está Deus? Onde está o Senhor? Muitas vezes nós somos como salmistas, que questionavam: onde está Deus? Onde está o meu Senhor? Só que Jesus, ele se revela a nós a todo instante. Jesus tem se revelado a nós constantemente, nas pequenas coisas. É por isso que nós temos que ter um coração de criança para vermos as manifestações de Jesus. Nós precisamos ter um coração sensível para sentirmos a manifestação de Deus em nossas vidas. Se você está aqui hoje, é porque você foi dócil à moção que o Senhor colocou no seu coração, e você se sentiu atraído por Ele. E nessa noite, Deus, mais do que fazer um milagre, mais do que te levantar da cadeira de rodas, Ele quer te amar. Não há milagre maior do que o amor de Deus manifestado em nosso meio. E eu quero que você, confiando nessa palavra, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. O Senhor merece o nosso louvor, o Senhor merece a nossa gratidão. Apesar do nosso coração endurecido, ainda assim o Senhor quer nos amar. E por isso, a liturgia de hoje nos traz a primeira leitura. Na semana passada nós meditávamos no livro do profeta Amós, e esta semana nós meditamos no livro do profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele é um pouco diferente de todos os profetas, porque ele quer denunciar o pecado, a infidelidade do povo, não somente com profecias, mas com a sua própria vida. Por isso o Senhor, Deus, o chama e diz para ele: Oséias, escolha uma mulher adúltera e casa-se com ela.
Por que Deus faz isso? Por que Deus pede isso para o profeta Oséias? Porque o povo de Israel era um povo que estava sendo infiel a Deus. E eu já disse na palavra, já disse muitas vezes, que a pedagogia de Deus Ele nos ama, faz uma aliança conosco, nós homens de cabeça dura, rompemos essa aliança, Deus faz uma aliança, nós rompemos essa aliança, e assim vai indo até chegar em Jesus Cristo. E Deus queria com que o profeta, ele sentisse o que Deus sente por nós quando nós somos infiéis. Por isso ele pede, vai e casa-se com uma mulher adúltera. E essa mulher adúltera, ela o traiu. O profeta Oséias a amava muito. Deus nos ama profundamente. A imagem que Deus quer trazer é de um povo que Ele chama, que Ele convida a ser a sua esposa, mas nós muitas vezes traímos o nosso esposo, traímos aquele que é o nosso Deus. É essa figura que Deus quer trazer para o profeta Oséias, para que ele sinta aquilo que Deus sente todas as vezes que nós deixamos de amar a Deus, todas as vezes que na nossa relação com Deus nós colocamos outros deuses, nós colocamos outras pessoas, nós colocamos o nosso desespero. É essa a imagem que Deus quer nos trazer. Aquele povo era um povo que tinha muitas riquezas, eles possuíam muitas posses, mas na medida que eles foram crescendo na riqueza, eles também foram crescendo na infidelidade e na idolatria. Eles começaram a levar para o templo deuses de ouro e prata, e começaram a cultuar esses deuses. E o Senhor então ele faz uma profecia por meio do profeta Oséias, dizendo que aquele povo vai passar fome, que virá uma seca sobre eles, porque eles colocaram reis no governo que não eram da vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você, nós colocarmos reis no nosso coração, nós iremos passar fome. O nosso único Deus, o único homem que deve reinar no nosso coração é Jesus Cristo. Se nós colocarmos um emprego no lugar de Jesus Cristo, nós iremos passar fome. Se nós colocarmos o estudo no lugar de Jesus Cristo, nós iremos passar fome. Se nós colocarmos o nosso esposo, os nossos filhos, nós iremos passar fome. O único que deve ocupar, o único que deve reinar o meu e o teu coração é Jesus Cristo de Nazaré. É esse que deve reinar. E quando Jesus Cristo reinar, não haverá fome, não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá escravidão, não haverá amarração, não haverá nada e nem ninguém que possa nos destruir, porque nós temos aquilo que é mais precioso. Podem nos tirar tudo de material, podem tirar nosso teto, podem tirar nossas famílias, podem tirar qualquer pessoa, mas nunca poderão tirar aquele que é o nosso Rei. Nunca poderão tirar de nós Jesus Cristo. Nenhum homem, nem ninguém poderá tirar de nós o valor que nós temos perante Deus. Nenhum homem poderá tirar de você aquilo que você tem de mais precioso, que é Jesus, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Na medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos enchemos de Deus. E quanto mais nós nos enchemos de Deus, aquilo que faziam com Jesus, aliás, aquilo que Jesus fazia com aquela multidão, nesse poder de atração, nós também iremos atrair as pessoas, não para nós, mas para Deus. As graças que Deus realiza na minha e na tua vida, não é para ficar em nós. Jesus não fazia milagre somente para aquele povo, somente para aquela pessoa, não. Ele fazia milagre para também que quem estava ao redor dele pudesse ver, aquele homem é o Messias esperado, aquele homem é Jesus de Nazaré, aquele é o Filho de Deus. Se no meio das assembleias carismáticas acontecem os milagres, não é somente para a pessoa, mas é Deus manifestando o poder dele naquele lugar. E é esse poder atrativo que nós devemos ter, que nós devemos ser. Na medida que nós somos iluminados pela luz do Senhor, na medida que o nosso interior ele é iluminado pela luz do Senhor,
Ele manda embora todas as trevas. Não há demônio que resista à luz de Jesus, à graça de Deus, ao amor de Deus. O Senhor continua dizendo ao profeta Oséias que Ele ama profundamente aquele povo, que Ele ama profundamente aquele povo, e porque Ele ama profundamente aquele povo, Ele vai se manter fiel na palavra dEle. Ele disse que Ele iria mandar desgraças, mas Ele resolve mudar, dizendo que Ele ama aquele povo, e porque Ele ama, Ele é capaz de restaurar. Eu não sei qual é o teu desejo hoje, não sei o que te trouxe aqui, não sei como se encontra o teu coração, não sei quem está reinando no teu coração, quem está sendo dono do teu coração, não sei se quem você colocou é da vontade de Deus, mas eu sei que hoje o Senhor nos chama a voltarmos o nosso coração inteiramente para aquele que deve reinar, e darmos espaço para que Ele possa agir no nosso interior. O desejo de Deus nessa noite é nada mais e nada menos do que reinar no nosso coração. Só que para isso nós precisamos deixar de ser infiéis. E desculpa o termo que eu vou usar, mas nós precisamos deixar de sermos adúlteros, de adulterarmos a nossa relação com Deus. A nossa relação, a minha relação com Deus, nenhum homem, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade pode deixar enfraquecida, pode me afastar de Deus. Eu preciso sempre seguir além, entendendo que Deus está comigo, que Deus está ao meu lado, que Ele se compadece de mim. O nosso grande problema é que muitas vezes, no momento de dificuldade, nós não temos olhos para Deus. Nós andamos sempre olhando para o chão, para as coisas dessa terra. O Padre Léo dizia muitas vezes que nós andamos como porcos. O porco ele não consegue olhar para o alto, ele só consegue olhar para baixo. Então ele não mira as coisas do céu, ele mira as coisas dessa terra. Nós precisamos olhar para o céu, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias de nossas vidas, nós precisamos voltar o nosso coração para o céu, voltar o nosso coração para Deus. Mesmo com lágrimas, eu preciso voltar o meu coração para Deus. Mesmo com alegria, eu preciso voltar o meu coração para Deus. Mesmo com angústia, eu preciso voltar o meu coração para Deus. Mesmo com depressão, eu preciso voltar o meu coração para Deus. Mesmo diante do luto, eu preciso voltar o meu coração para Deus, porque Ele está comigo, Ele não me abandona, Ele sempre caminha ao meu lado, e nós podemos juntos declarar Jesus como sendo nosso único Senhor e o único Rei. Quero convidar você a ficar de pé. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu te faço uma pergunta, você não olha para mim. Quem está no trono do teu coração? Agora, nesse momento, quem está reinando no teu coração? Talvez possa ser uma dificuldade, uma angústia, um sentimento de falta de fé, uma descrença no poder de Deus, uma descrença naquilo que o Senhor é capaz de realizar. Mas eu quero te convidar a tirar quem está reinando, e eu quero que você coloque Jesus no lugar dele. Deixa o Senhor tomar posse do teu coração, deixa o Senhor tomar posse das situações da tua vida, deixa o Senhor iluminar todas as trevas que há no nosso coração, para que hoje, por intercessão de São Bento, nós possamos colher maravilhosos frutos da graça de Deus. Você já trouxe no teu pensamento, na tua oração, quem está reinando. Agora coloque Jesus. Fala: Senhor, esse lugar é teu, a minha família é tua, o meu trabalho é teu, o meu estudo é teu. Nessa dificuldade, Jesus, o Senhor vai reinar nessa dificuldade.
Nessa tribulação, o Senhor vai reinar nessa tribulação. O Senhor vai reinar na minha família. O Senhor vai reinar no meu matrimônio. Vem, Jesus, e toma o lugar que é teu. E toma o lugar que é teu. Venha reinar, eu te dou espaço. Eu te dou liberdade, Jesus. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele. Deixa Jesus reinar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa o Senhor, Ele sonhar no teu coração. E você vai cantar isso para Ele. Cantar essa verdade para Ele. Cantar essa oração para Ele. E na medida que você canta, o Senhor vai se assentar no lugar que é dele. E só na graça e no poder de Deus e na manifestação preciosa de Jesus em nosso meio, haverão grandes curas, milagres, libertações no silêncio, para a honra e para a glória de Jesus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais. Deixa Ele te amar nessa noite. Verás tempestades que te assustarão. Deixa Ele tocar profundamente no teu coração. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também deixa Ele reinar. Tenha paciência e saiba esperar. Convida Ele. O melhor de Deus virá. E confia nele. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Verás o caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, que o melhor de Deus virá. Segue além. Segue além. Canta pra Ele, segue além. Segue além. Canta pra você mesmo, declarando que você precisa seguir. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. E se você crê nessa palavra, nas obras que Jesus realizou, dê Ele uma salva de palmas.